Pessoal, nesse nosso encontro, a gente vai falar aí, infelizmente, sobre a grave crise econômica brasileira que ameaça colocar o Brasil com o pior rendimento econômico desde a década de 1930. O Brasil está agora com aproximadamente 21 meses de queda da atividade econômica. São 7 trimestres consecutivos de queda da atividade econômica e o pior de tudo é que a expectativa de retomada do crescimento é mínima para o próximo ano, o ano de 2017. Ok? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho dessa questão. Primeiro, é preciso a gente ter a clareza da trajetória dessa queda da atividade econômica brasileira e tentarmos entender primeiro as causas. Lembre-se você que a partir da entrada do presidente Lula em 2003 na presidência, apropriando-se aí da estabilidade macroeconômica com controle inflacionário obtida durante o governo Fernando Henrique Cardoso, Lula tem um cenário doméstico e um cenário internacional considerado favorável. No que diz respeito ao cenário internacional, o mundo estava vivendo uma retomada do crescimento econômico. Isso, por si só, leva a um aumento da demanda de produtos que são exportados pelo Brasil. Lembrando que o Brasil é um grande exportador de commodities agropecuárias e minerais. Minério de ferro, petróleo, gás, soja, milho, algodão, café, açúcar, entre outros, eram produtos que estavam sendo largamente demandados, sobretudo pela China, que vinha de um crescimento exponencial e, ao mesmo tempo, a um preço muito elevado. Então, a balança comercial brasileira tinha uma clara tendência de forte superávit, quando eu tenho uma exportação maior do que a importação. Isso permite, no cenário doméstico, a criação de mais emprego, de mais renda, de maior arrecadação tributária por parte dos governos. Então, o cenário externo era, sob o ponto de vista econômico, um cenário muito favorável. Por um outro lado, no cenário doméstico, nós havíamos obtido o controle da inflação durante o governo Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real. Embora nós tivéssemos algumas situações muito adversas que Lula vai enfrentar. O primeiro, que pouca gente fala nos dias de hoje, sobretudo do PSDB, é que a dívida pública, no início do governo Fernando Henrique Cardoso, era de aproximadamente 36% do produto interno bruto, e ele entrega essa dívida para o governo Lula a 72% do produto interno bruto. Então, na verdade, a dívida praticamente dobrou durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso. Então, houve ali claramente um descontrole das contas públicas. Por um outro lado, nós vamos observar o baixíssimo crescimento durante o governo FHC. A média de crescimento durante o governo FHC foi de apenas 2,2% ao ano. Por um outro lado, a gente estabilizou a inflação, mas não promoveu uma distribuição mais equitativa, igualitária, socialmente justa da renda durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos uma forte contenção do gasto público com uma política fiscal e monetária contracionista, aumentando a carga tributária. No início do governo Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era correspondente a 27% do PIB e no final do governo dele já estava em 36,5%. É um aumento de 9,5 pontos percentuais de carga tributária em apenas 8 anos de governo. Por um outro lado, a gente pôde observar que durante esse período nós tivemos praticamente congelado os salários do funcionalismo público, levando aí algumas categorias a uma precarização da relação salarial e tivemos aí um aumento do salário mínimo e, portanto, de 75% dos aposentados e pensionistas que ganham um salário mínimo, basicamente corrigindo a inflação do período passado sem qualquer ganho real. Diante desse quadro, então, Lula assume, de alguma forma, ele se beneficia do controle da inflação do governo Fernando Henrique Cardoso,
Por um outro lado, tem alguns desafios, né? Que é promover a queda da dívida pública, ao mesmo tempo, promover uma distribuição mais equitativa da renda, e ele vai também se somar a isso ao bom cenário internacional. A aposta do presidente Lula foi jogar todas as fichas do governo nas políticas redistributivas de renda. E aí ele vai criar lá, primeiro, o Fome Zero, depois o Bolsa Família e outras políticas que são redistributivas de renda de maneira direta ou indireta. Ele reformula o FIES, que é o financiamento estudantil, cria lá o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, cria o programa Luz para Todos no campo no Brasil, passa a utilizar o BNDES como uma fonte importante de financiamento com juros baixos no mercado para o empresariado nacional e, com isso, nesse tempo de bonança internacional, de recomposição de renda no cenário doméstico, Lula aumentou o salário mínimo 64% acima da inflação durante o seu governo. Isso tem um aspecto positivo, porque distribui a renda de maneira mais equitativa, mas ao mesmo tempo agrava o problema do rombo da Previdência Social, já que 75% dos aposentados ganham apenas um salário mínimo. Então, nesse período de bonança, o Brasil cresce, a dívida pública se reduz. Nós saímos de uma dívida pública aí de 72% do PIB durante o governo de Fernando Henrique Cardoso para pouco menos de 60%, né, no governo Lula. Ao mesmo tempo que nós criamos uma nova classe média, que foi a classe C, e essa classe foi avidamente para o mercado consumidor, o que acabou gerando, por um outro lado, uma certa pressão inflacionária. Aqui, o governo Lula cometeu um erro grave. Ele apostou o crescimento do país, né, no consumo de massa. Isso funciona, né, em países, por exemplo, como os Estados Unidos, onde você tem a estrutura da economia e a infraestrutura produtiva de portos, aeroportos, estradas, armazéns, telecomunicações, centrais elétricas relativamente equacionadas, né? No Brasil não é assim. Quando você jogou todas as fichas no mercado consumidor interno e internacional, você tem que lembrar que você está sujeito à inflação, porque a demanda pode eventualmente superar a capacidade de oferta no curto prazo. E você tem um outro problema, que é a alta volatilidade da demanda, que a demanda, ela reflete basicamente a renda, mas ela reflete também o endividamento, ela reflete a inadimplência e por aí vai. No ano de 2009, o Brasil sofre gravemente com a emergência da crise econômica mundial, que explode nos Estados Unidos a crise do mercado subprime. No ano seguinte, 2010, ano eleitoral, o presidente Lula reage com uma política fiscal expansionista, com aumento do gasto público e redução da tributação. Esse tipo de política é chamada de política anticíclica, para reverter o ciclo de queda da atividade econômica verificada no ano anterior, que foi o ano de 2009. Em 2010, a economia reage, o Brasil cresce 7,5%, a taxa de desemprego caiu para 6,5%, a menor taxa de desemprego verificada até então nos últimos 30 anos, embora a inflação comece a dar as caras em virtude aí do crescimento exponencial de curto prazo na demanda. A presidente Dilma Rousseff ganha a eleição e ela tenta manter, né, essa política macroeconômica de uma política fiscal expansionista, repito, com gasto público em alta e reduzindo pontualmente a tributação, e com uma política monetária expansionista, reduzindo a taxa básica de juros, né, por parte do governo. A ideia era induzir um crédito mais barato para manter o consumo em alta e o investimento em alta, já que com uma taxa de juros mais barata, o empresariado pode investir mais em máquina, equipamento, ferramenta e instalação. O problema é que a leitura que foi feita pelo governo Dilma
hoje, né, pelo menos na minha avaliação, é uma leitura equivocada da realidade daquele momento. Primeiro, porque o cenário internacional passou a ser um cenário adverso. A gente teve uma queda, né, na demanda de commodities agropecuárias e minerais e produtos industrializados de baixa tecnologia, em virtude da própria crise econômica mundial que se espalhou pelo mundo. Dos Estados Unidos atingiu o mercado europeu, de lá atingiu a China e o mercado asiático. Resultado, a demanda cai e junto com a demanda cai o preço. Então o Brasil começou a ter um desequilíbrio no seu balanço de pagamentos, que registra as transações do país com o resto do mundo. O Brasil estava vendendo... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.